Olá pessoal, eu sou o professor Ali, de Direito Previdenciário. Vamos continuar nossas videoaulas, especificamente sobre o tema Obrigações acessórias previdenciárias. Primeiramente, vamos trabalhar o conceito de obrigação acessória, que na verdade ele não deriva diretamente do direito previdenciário, ele deriva do direito tributário. Sendo que lá no direito tributário, a gente tem que as obrigações são divididas em duas. Em obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é o dever do contribuinte de pagar tributo ou multa. A obrigação principal é pagar, é dar dinheiro ao Estado. Por sua vez, a obrigação acessória é o dever do contribuinte de fazer ou deixar de fazer algum ato de interesse da Receita Federal. Ou seja, elas podem ser obrigações acessórias positivas ou negativas. A obrigação acessória positiva de fazer, por exemplo, deve ser feito algo, como entregar uma declaração ou carimbar um determinado documento junto à Receita Federal. Carimbar documento, eu citei esse exemplo porque era um exemplo muito comum, na época eu trabalhei em fronteira, em Ponta Porã, em Corumbá, que o caminhão que fazia operação de comércio exterior tinha que passar na Receita com o MIC, que é o Manifesto Internacional de Carga, para ser conferido pelo auditor da Receita e carimbado. Isso era uma obrigação acessória positiva, uma obrigação de fazer. Por sua vez, obrigação acessória negativa, que é deixar de fazer, ocorre quando? Quando o contribuinte é dispensado de realizar algo, como emitir determinado demonstrativo contábil. Como exemplo, deixar de fazer, eu acho que o caso mais clássico que está na memória das pessoas é o caso da declaração do imposto de renda do isento. Até alguns anos atrás, todo ano obrigado a fazer aquela declaração, seja isento ou não isento. E a partir de um determinado ano, 2008, 2009, não me lembro bem, quem era isento deixou de ser obrigado a entregar essa declaração. E esse, então, é um exemplo caso de obrigação acessória negativa, que dispensou o contribuinte de uma obrigação. Então, o conceito básico de obrigação acessória é esse. E do direito tributário, em resumo, existe a obrigação principal e a obrigação acessória. A principal é de pagar dinheiro, pagar tributo, pagar multa. E a acessória é fazer ou deixar de fazer alguma coisa para o Estado. Ou carimbar um documento, ou deixar de entregar um demonstrativo contábil. Aí, especificamente, temos as obrigações acessórias previdenciárias. São todas listadas na legislação previdenciária, no decreto 3.048, que regulamenta a Previdência Social, e na legislação básica também, a 8.212, sendo que eu vou apresentar as principais e as mais cobradas em concurso, né? A primeira delas está aqui, obrigação acessória. Preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamento. Outra obrigação, lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, os montantes descontados, as contribuições da empresa totais recolhidos. Então, desse slide, a gente tem o seguinte, que a empresa é obrigada a preparar a folha de pagamento em relação a todas as pessoas que prestam o serviço e deixar essa folha de pagamento uma via em cada estabelecimento. No caso, tem 5 estabelecimentos, uma via em cada um deles. E tem que lançar mensalmente, em título próprio da contabilidade, na contabilidade da empresa, os fatos geradores da contribuição previdenciária, da cota patronal, do desconto segurado, enfim, de todas as contribuições previdenciárias que a empresa deve à Receita Federal, sempre de forma discriminada. Fato gerador, o montante, a quantia que foi descontada, o total que foi recolhido, de forma bem discriminada. Isso é uma obrigação acessória da empresa. Lembrando que a obrigação acessória, quando é descumprida, gera multa. Ou seja, existe uma conversão de obrigação acessória à obrigação principal. O cara paga a multa. Lembrando que pagar a multa é uma obrigação principal. Aí temos outras obrigações aqui. Além das que eu citei, a empresa deve prestar ao INSS, à Receita, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Esse esclarecimento necessário à fiscalização é um tipo de trabalho que atualmente eu estou fazendo. Eu já não estou mais residindo em fronteira, eu fui removido para uma unidade interior, estou em Cascavel, no Paraná, sendo que eu trabalho no acompanhamento de grandes contribuintes. E quando eu analiso alguma inconsistência na parte de contribuições previdenciárias, eu acabo solicitando esclarecimento junto
ao contribuinte. Então, esse seria o esclarecimento. Além disso, também, cabe à empresa, no caso, declarar ao INSS, à Receita Federal do Brasil, Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o Conselho Curador do FGTS, na forma e prazo estabelecido, os dados relacionados aos faltiradores, base de cálculo, valor devido e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador. Ou seja, cabe à empresa deixar o INSS, a Receita e o Conselho Curador do FGTS a parte de tudo que acontece em relação às contribuições previdenciárias dos seus empregados, seus trabalhadores avulsos, seus contribuintes individuais. Aí, também temos ainda a obrigação da empresa de comunicar mensalmente aos empregados por intermédio de documento a ser definido em regulamentos os valores recolhidos sobre o total da sua remuneração ao INSS. E por fim aqui temos que a empresa deverá manter à disposição da fiscalização durante 5 anos os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações acessórias previdenciárias observados e expostos na legislação previdenciária e normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Ou seja, toda documentação, tudo que a empresa recolheu, que a empresa teve que entregar para a Receita, tudo deve ser arquivado de forma ordenada pela empresa, ou por meio digital, ou por meio físico, de forma tradicional, durante 5 anos. Ah, por que 5 anos? Porque atualmente o prazo prescricional que a Receita tem para cobrar o contribuinte são 5 anos. Depois de 5 anos, tipo assim, está caducado, está expirado, né, já prescreveu, então não precisa mais guardar. Então, durante 5 anos, a empresa tem essa obrigação de guardar toda a documentação comprobatória referente às obrigações acessórias previdenciárias, folha de pagamento, comunicação mensal, enfim, tudo isso. Então, basicamente isso. Só para a gente dar uma pequena revisão, obrigações previdenciárias, as mais importantes, folha de pagamento em relação a todas as pessoas que trabalham para a empresa, contribuinte individual, empregado, todo mundo. Lançar na contabilidade mensalmente os faltiradores das contribuições sociais, de forma permanorizada pelos menores, bonitinho, faltirador, valor descontado, valor reembolsado, tudo certinho. Então a contabilidade deve estar totalmente de acordo com o que foi pago de contribuição social pela empresa. Prestar ao INSS, a Receita, todas as informações financeiras, cadastrais, contábeis, que a Receita Federal e o INSS considerarem necessárias. Da mesma forma, a fiscalização da Receita, pedir um esclarecimento, a empresa tem obrigação de esclarecer algum ponto específico. Tem que manter o INSS, a Receita e o Conselho Curador do FGTS a par de tudo que ocorre em relação às contribuições sociais. Comunicar mensalmente aos empregados o valor descontado de remuneração. E, por fim, que eu acho uma das mais importantes, manter à disposição da fiscalização de forma ordenada pelo prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional, todos os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações acessórias. Então, tudo que foi feito de obrigação acessória previdenciária ia ser guardado. Contabilidade, folha de pagamento, outros documentos, enfim, deve ser tudo guardado durante 5 anos. Enfim, se você entendeu a diferença entre obrigação principal, que é de pagar, obrigação acessória, que é de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para o Estado, entendeu esses que são os principais obrigações acessórias previdenciárias, você pode ficar tranquilo que dificilmente alguma questão não vai estar nesses slides. Você pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Aí, para a gente avançar um pouco, vamos fazer alguns exercícios para você perceber como isso é cobrado em provas. Primeira questão. O pagamento da contribuição social é uma obrigação acessória? Poxa, não precisa pensar muito, né? Isso aqui está errado. Por que está errado, professor? Pô, falou em pagamento. Toda vez que a gente fala em pagamento, isso aqui é uma obrigação principal. Obrigação principal é o quê? É dinheiro, é pagamento de tributo ou de multa. Fazendo paralelo, a obrigação acessória é aquela de fazer, que é a positiva, ou deixar de fazer, que é a negativa. Falou em pagamento, não é obrigação acessória, é sempre principal, multa ou tributo. Não tem que ter dúvida quanto a isso. Continuando, constituem obrigações acessórias das empresas, de acordo com o regulamento da Previdência Social. Isso aqui é o famoso decreto 3.048 de 99.
constitui obrigação acessória da empresa, entre outras, preparar a folha de pagamento, perfeito, da remuneração paga devida acreditada a todos os segurados, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibo de pagamento. Perfeito, 100%, corretíssimo. Praticamente copiou o texto da legislação e trouxe para a gente. Continuando. A seguinte obrigação não é considerada uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade. O lançamento dos fatos geradores das contribuições. O lançamento dos fatos geradores das contribuições, a gente viu que sim, é uma obrigação acessória. Tem que ser lançado na contabilidade da empresa. Então, esse começo da questão, a seguinte obrigação não é considerado, está errado esse não. Claro que é considerado. Isso aqui é sim uma obrigação acessória. A gente viu lá nos nossos slides. Então, esse enunciado está errado. Próximo enunciado. Constitui obrigações acessórias das empresas de acordo com o regulamento da Previdência Social, entre outras, lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante descontado dos empregados, contribuintes individuais das empresas prestadoras de serviços, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. A letra da lei. Não tem nem que discutir. Você pode voltar aos slides e ver que é exatamente isso. Corretíssimo. Enunciado longo. Você não pode ter preguiça não. Tem que ler até o fim de forma bem cuidadosa. Então vamos lá. Além do pagamento das contribuições sociais, as empresas têm outras obrigações para com o fisco. Antônio José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas as suas obrigações fiscais. Cara, gente boa. Pede ao contador que seja elaborada a folha de pagamento de remunerações pagas ou acreditadas por sua empresa. Perfeito, cara. Pediu direitinho. Até aqui está correto. De acordo com a situação problema apresentada acima e das obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que a referida folha de pagamento deve incluir só os empregados da empresa. Só os empregados da empresa? Mais ninguém? Tá correto isso, gente? Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Vamos lá. Olha aqui. Preparar a folha de pagamento da remuneração paga devido acreditada a todos. Vou até pintar. A todos os segurados. Então, esse só aqui é o que está tornando a questão errada. Deve incluir todos os segurados. Mas você olhar de forma lógica também não faz muito sentido você elaborar uma folha de pagamento só com os empregados e deixar de fora os contribuintes individuais, o eletricista, o encanador, o rapaz que vai lá acertar a instalação de áudio e vídeo de fora. Não faz sentido você fazer uma folha de pagamento só para o empregado e deixar o avulso de fora, deixar o contribuinte individual de fora. Se você não conhecesse a letra da legislação, pela lógica você mataria essa questão. Mas como você conhece, você matou de forma mais fácil ainda, sem pestanejar muito. Por isso que eu sempre falo para os alunos, né? Quando o enunciado é muito longo, não tenha preguiça de ficar lendo o enunciado. Lê até o final de forma atenta, se atente aos detalhes. Cuidado com as palavrinhas somente, em todos os casos, ou nunca. Cuidado com essas palavras que são muito absolutas, porque geralmente é ali que ocorre o erro da questão, é ali que derruba o candidato, é ali que separa você da sua aprovação. Então você toma muito cuidado com o enunciado longo. Bem, essa aula é curta, o assunto é curto. Estamos encerrando. Muitíssimo obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Um grande abraço.